12 anos e chegamos a isso. Nós conseguimos resolver isso. Resolver o quê? Mais um mês de você mandando currículo? Mais um mês de eu bancando tudo sozinha? A Marlene já te deu mais tempo do que você merecia. É isso mesmo que você quer? Eu já liguei pro advogado. A casa fica comigo. Então eu vou embora. Você não traz mais nada para dentro dessa casa. Ela disse aquilo sem hesitar. 7 palavras. Do jeito que alguém fecha a porta de um cômodo em que não pretende mais entrar. Ela já tinha decidido que eu estava acabado. Não só naquele casamento, mas como homem que valia alguma coisa. Marlene ficou atrás dela como uma sentença já assinada. Peguei a mala e saí. Em silêncio, com passo firme, sem olhar para trás. E quando um homem sai assim, geralmente é porque ele sabe de algo que quem está observando não sabe. O que Camila achava que estava se livrando e do que ela estava realmente se afastando? Se você já se sentiu descartado por alguém antes mesmo de essa pessoa te enxergar de verdade, essa história é para você. Se inscreva no meu canal para não perder o que vem a seguir. Na noite em que Camila me mandou embora, eu tinha passado as 6 horas anteriores sentado num estacionamento em frente a um prédio comercial no centro, vendo outros homens de camisa passada entrarem e saírem por portas de vidro como se o ar ali dentro fosse deles por direito. E eu tinha ido até lá para uma entrevista, um cargo regional de operações numa empresa de logística, um degrau abaixo do que eu havia construído em quase 2 décadas, mas algo que eu estava disposto a aceitar porque qualquer coisa era melhor do que nada. Ligaram 3 dias depois, dizendo que tinham decidido seguir em outra direção. E eu já sabia o que aquilo significava, antes mesmo da frase terminar. Quero ser sincero sobre como as coisas eram antes daquela noite, porque se eu pular essa parte, nada do que vem depois vai fazer sentido. Camila e eu estávamos casados havia 12 anos. Tínhamos construído algo juntos. Nada glamuroso, nada fácil, mas real. Os primeiros anos foram apertados. Alugávamos um apartamento de 2 quartos na zona leste de Belo Horizonte, dividíamos as contas do mercado e revezávamos em ser otimistas quando um de nós começava a perder o rumo. Eu fui subindo na área de operações. Ela construiu uma consultoria de marca a partir de indicações de clientes e pura determinação. Não éramos ricos, mas estávamos no caminho, e isso parecia suficiente. O problema foi que, na cabeça de Camila, estar no caminho virou já ter chegado, e a partir daí, o destino nunca parava de se mover. Primeiro veio a casa no bairro Alto das Palmeiras, um sobrado de 4 quartos com garagem para 2 carros e um quintal que parecia bem melhor nas fotos do anúncio do que na vida real. Depois vieram os jantares, os eventos beneficentes, a seleção cuidadosa de quais vizinhos eram convidados para entrar e quais recebiam só um aceno à distância. Camila não era uma mulher cruel, preciso deixar isso bem claro, mas era uma mulher que, em algum momento, decidiu que status não era apenas um conforto, era prova. Prova de que tinha feito as escolhas certas. Prova de que não era filha da própria mãe nos aspectos que mais temia. Essa última parte é algo que eu entendia racionalmente, mas que só compreendi de verdade tarde demais. Marlene tinha crescido sem muita coisa, se casara com um homem que tinha ainda menos e passara o resto da vida fazendo as pazes com isso, de um jeito que deixou marcas permanentes na forma como criou a filha. Ela empurrava Camila desde que a menina tinha idade de entender, não com crueldade, mas com algo mais silencioso e mais persistente do que crueldade. Dizia coisas nos almoços de domingo, coisas com textura de observação, não de crítica. Coisas como, você tem muito mais potencial do que esse bairro pode conter. Coisas como, uma mulher como você merece um homem à sua altura. Dizia essas coisas na minha frente, com a expressão suave de quem comenta o tempo, e Camila mudava de assunto, e eu fingia não ter ouvido, ano após ano. Eu me convencia de que era inofensivo. As escolhas de Camila eram o que importava, e ela tinha me escolhido, e isso era algo em que eu precisava me segurar. Mas acho que eu sabia, antes do que admitia, que as palavras de Marlene estavam se acumulando bem fundo em Camila, rearranjando devagar o que ela via como o que tinha e o que merecia. A reestruturação da empresa não criou o problema, só removeu a última coisa que o mantinha escondido. Meu setor foi extinto no meio do ano.
10 anos de avaliações de desempenho, expansões regionais e reviravoltas de equipe terminaram numa reunião de RH e um pacote de rescisão que cobriria cerca de 6 meses de despesas, se eu fosse cuidadoso. Contei para Camila naquela noite durante o jantar. Ela largou o garfo e perguntou: havia quanto tempo eu sabia? Quando falei que tinha descoberto naquela tarde, ela disse muito pouco, e aquele pouco não foi cruel. Mas algo mudou na mesa aquela noite. Eu vi na forma como ela me olhou, não com desprezo ainda, mas com os primeiros sinais de um recálculo. Comecei a pegar trabalhos de consultoria, contratos pequenos e curtos, do tipo que paga o suficiente para manter as coisas em movimento, mas não o bastante para parecer avanço. Mandava currículo 2 vezes por semana. Fazia ligações. Fiz tudo o que uma pessoa razoável faria naquela situação, e nada disso foi suficiente para fechar a distância que tinha se aberto entre Camila e eu. As perguntas mudaram. No começo do nosso casamento, quando um de nós tinha um dia difícil, a primeira coisa que o outro perguntava era se a pessoa estava bem. 3 meses depois da demissão, Camila tinha parado de perguntar se eu estava bem. Perguntava quando as coisas iam mudar. Perguntava quanto tempo mais o trabalho de consultoria ia durar. Perguntou uma vez se eu tinha reparado que alguns dos meus antigos colegas já estavam em novos cargos, como se fosse um fato que eu pudesse ter deixado passar. Marlene passou a visitar com mais frequência naquele outono. Ela e Camila sentavam na cozinha com café depois que eu saía do cômodo, e eu ouvia a corrente baixa das vozes delas sem captar as palavras exatas. Eu não precisava captar. Já tinha ouvido o bastante daquelas conversas ao longo de 12 anos para saber o formato delas. Por volta de maio, eu tinha a nítida sensação de que decisões estavam sendo tomadas naquela cozinha das quais eu não fazia parte. Eu me dizia que estava sendo paranoico. Focava na próxima entrevista, no próximo envio de currículo, no próximo contrato pequeno. Continuava porque era isso que eu sabia fazer. Na noite em que Camila me mandou embora, cheguei em casa depois daquela entrevista frustrada e encontrei minha mala no corredor de entrada, não desorganizada, mas arrumada com um cuidado que mostrava que aquilo tinha sido preparado antes mesmo de eu sair de casa pela manhã. Camila estava de pé na sala. Marlene estava atrás dela, perto do arco do corredor, segurando uma xícara de chá com as 2 mãos, me observando com a calma de quem assiste a um procedimento já marcado e confirmado. Não houve gritaria. Não houve confronto dramático que eu pudesse rebater ou desviar. Camila falou naquele tom firme e medido que usava quando já tinha se decidido por completo e não sobrava nada para negociar. Disse que o casamento tinha acabado. Disse que já tinha falado com um advogado, que a casa estava predominantemente no nome dela por causa do refinanciamento que fizéramos cerca de 1 ano antes, e que o processo seria simples. Marlene pousou a xícara e disse, com perfeita compostura, que eu deveria ter amor próprio suficiente para ir embora sem criar dificuldades. Olhei para Camila por um longo momento. Eu conhecia aquela mulher desde que ela tinha 22 anos. Tinha visto ela construir a consultoria dela praticamente do zero. Tinha acreditado nela quando ficava acordada até tarde da noite, reformulando toda a abordagem depois de perder 3 clientes num único trimestre. Tinha ficado ao lado dela no enterro do pai dela, segurando-a quando as pernas dela cederam junto ao túmulo. Pensei em tudo isso em poucos segundos, e então fiz a única pergunta que valia a pena fazer, se era mesmo aquilo que ela queria. Ela disse que sim, sem nenhuma hesitação visível. E foi aí que entendi que, seja qual fosse a conversa em que eu estava parado, ela já tinha terminado antes mesmo de eu entrar pela porta. Peguei a mala e fui embora. Não tinha plano nenhum. Tinha menos de R$ 1.200 na minha conta pessoal. Meu carro estava quitado, o que era o único fato financeiro limpo na minha vida naquele momento. Fiquei sentado na garagem por mais tempo do que deveria, tempo suficiente para a luz da varanda se apagar sozinha no timer automático, e então dirigi. Acabei na Zona Leste, no bairro onde Bruno Salgado tinha sua oficina. Não tinha ligado antes. Nem sei bem por que fui até lá, em vez de qualquer outro lugar. Bruno e eu tínhamos crescido na mesma parte da cidade. Mantínhamos contato ao longo dos anos, naquele tipo de amizade de baixa manutenção que sobrevive sem exigir muito. Ele não era rico.
Não estava em posição de resolver nenhum dos meus problemas. Mas quando abriu a porta lateral da oficina e me encontrou parado na soleira com uma mala, não perguntou o que tinha acontecido, nem o que eu precisava, nem quanto tempo eu ia ficar. Só olhou para mim por um instante e disse que eu precisava de um teto e que ele tinha um. O quarto em cima da garagem do Salgado Auto Center era pequeno. Um catre, um banheiro com chuveiro que levava 2 minutos inteiros para esquentar. Uma única janela voltada para o beco atrás do prédio. Era o tipo de espaço que uma pessoa só percebe ser suficiente quando está desesperada o bastante para entender o que suficiente realmente significa. Bruno deixou uma chave reserva na bancada de trabalho sem dizer nada. Não ficava passando na minha frente mais do que eu queria. Me tratava com a mesma decência natural que teria dado a qualquer pessoa que conhecesse a vida inteira, o que significava que me deixava sozinho quando eu precisava de espaço e aparecia com 2 cafés quando percebia que eu tinha ficado sozinho demais. Não perguntava sobre o divórcio. Não perguntava sobre dinheiro. Agia como se minha presença ali em cima da oficina fosse o arranjo mais comum do mundo. Passaram-se 3 semanas. Eu continuava mandando currículos. Continuava ligando. Dizia a mim mesmo que a consultoria ia se estabilizar, que algo em tempo integral ia surgir, que a situação era temporária. A ligação de Otávio Marins chegou numa terça de manhã, enquanto eu estava na bancada da oficina ajudando Bruno a organizar uma entrega de peças que ele não tivera tempo de catalogar. Otávio se identificou como advogado especializado em espólios e perguntou se eu era Rafael Andrade. Quando confirmei, ele perguntou se eu podia ir até o escritório dele naquela tarde. Explicou rapidamente que estava concluindo o processo formal de verificação necessário antes de fazer contato, confirmando identidade, estabelecendo a validade legal do beneficiário designado, garantindo que a documentação estivesse impecável antes de qualquer divulgação. Deu um endereço no centro e disse que explicaria tudo pessoalmente. Dirigi até aquele escritório imaginando que fosse algo pequeno, uma apólice modesta, alguma questão administrativa ligada a algum parente distante que eu tinha praticamente perdido de vista. Não estava preparado para o que me esperava no 10º andar. Otília Andrade era tia-avó do meu pai. Nunca tinha se casado, não tinha filhos e vivera, pelo que eu me lembrava, numa casa modesta na periferia de Ouro Preto. Não era uma mulher calorosa no sentido convencional. Não abraçava com facilidade, nem dizia as coisas que as pessoas dizem para fazer os outros se sentirem valorizados, mas prestava atenção, e eu sempre senti que aquela atenção era, por si só, uma forma de consideração. Quando eu era mais jovem, visitava-a com regularidade, num período em que ela lidava com uma série de complicações de saúde que tornavam tarefas simples difíceis. Eu dirigia até lá nos fins de semana para levar mantimentos, cuidar do quintal, ficar sentado com ela em longas tardes em que ela não queria exatamente companhia, mas também não queria estar sozinha. Eu não tinha feito aquilo esperando nada em troca. Fiz porque parecia a coisa certa a fazer por alguém que não tinha muitas outras pessoas em quem contar. Otávio Marins era um homem sereno, por volta dos 40 anos, com o jeito tranquilo de quem passou décadas entregando notícias que exigem cuidado. Esperou eu me sentar, ofereceu água, que recusei, e então colocou uma pasta sobre a mesa entre nós. Contou que Otília tinha falecido semanas antes, quase na mesma época em que Camila colocara minha mala no corredor. Percebi uma coincidência tão precisamente cronometrada que quase parecia planejada. Disse que ela tinha preparado um plano patrimonial detalhado e que eu era o beneficiário principal. Disse a cifra, aproximadamente 32 milhões de reais, no mesmo tom medido com que tinha me oferecido a água, e meu cérebro registrou as palavras, sem absorver o significado, por um tempo que pareceu muito longo. Ele deixou o silêncio se estender sem preenchê-lo, o que foi o instinto certo. Quando finalmente perguntei se não havia algum engano, ele abriu a pasta e me mostrou a documentação. Otília tinha assinado a emenda mais recente do fundo havia menos de 13 meses. Não havia ambiguidade. O espólio incluía reservas em dinheiro, uma carteira de investimentos e uma participação significativa na Serra Verde Logística, uma operação de armazenagem industrial e transporte espalhada por vários estados,
que Otília vinha construindo silenciosamente ao longo de décadas enquanto morava numa casa que não dava a menor pista do que ela tinha acumulado. Otávio então leu um trecho da carta que Otília tinha escrito para acompanhar os documentos do espólio. Ela não usava linguagem floreada. Escrevia do jeito que sempre falara, direta, sem decoração. Disse que, ao longo de muitos anos, várias pessoas em sua vida tinham sido atenciosas quando sentiam que havia algo por trás daquela atenção, e desapareciam quando não havia. Escreveu que eu a tinha visitado durante um período longo e difícil, sem nunca perguntar o que ela pretendia fazer com os bens dela. Disse que achava aquilo incomum. Disse que se lembrava disso. Era essencialmente tudo o que ela escreveu como explicação. Foi suficiente. Otávio me deu um momento e então contou algo que eu precisava saber de forma mais prática. A transferência do espólio ainda não estava concluída. A transferência completa dos bens levaria vários meses para se finalizar e, mais imediatamente, ele tinha ficado sabendo que eu estava no meio de um processo de divórcio. Explicou que uma herança recebida após a data da separação legal era, em geral, tratada como bem particular pela legislação brasileira, mas que, se eu usasse os recursos de forma descuidada ou os misturasse com bens do casamento de um jeito que complicasse os registros, os advogados de Camila poderiam criar problemas que levariam tempo e dinheiro para resolver. Disse que eu precisava ter cuidado. Disse que eu precisava ficar quieto. Perguntou se eu queria uma indicação de uma consultora financeira especializada em transições de espólio que pudesse me ajudar a passar pelos próximos meses sem deixar a emoção conduzir as decisões. Eu disse que sim. Voltei para a oficina naquela noite e fiquei sentado no quarto em cima da garagem por um bom tempo sem acender a luz. Bruno ainda estava trabalhando lá embaixo. Eu conseguia ouvir a chave de impacto funcionando, o som ocasional de algo pesado sendo arrastado pelo chão de concreto. Sons comuns de uma noite comum, numa vida que não tinha mudado nada. A minha tinha mudado completamente, e ninguém no mundo sabia disso ainda. O pensamento ao qual eu voltava sempre era mais simples e mais desconfortável do que qualquer coisa envolvendo dinheiro, lei ou herança. Otília tinha me observado por anos. Tinha feito uma decisão particular sobre meu caráter com base no que via e tinha guardado essa decisão só para ela até o fim. Ela tinha confiado que a pessoa que via em mim, no meu momento mais baixo, era a pessoa real, não uma atuação feita na esperança de algo em troca. E ela tinha razão. Eu nunca tinha pensado duas vezes sobre o que ela poderia ter ou deixar para trás. Só tinha aparecido. Camila tinha me observado por 12 anos. E no momento em que os indicadores externos desapareceram, o salário, o cargo, a confirmação mensal de que eu estava produzindo algo mensurável, ela olhou para mim e concluiu que não sobrava nada que valesse a pena guardar. Eu tinha 32 milhões de reais em bens prestes a se tornarem meus, e ainda não tinha descoberto se isso mudava uma única coisa que realmente importava. A indicação de Otávio chegou 2 dias depois da nossa reunião no escritório dele. O nome dela era Renata Vieira, e ela comandava uma pequena gestora de patrimônio numa casa antiga reformada na zona norte de Belo Horizonte. Já tinha conduzido transições de espólio antes, contou-me em nosso primeiro encontro, incluindo várias envolvendo divórcios já em andamento quando a herança surgia. Não se abalou com minha situação, já tinha visto pior. Estabeleceu primeiro as regras operacionais, porque essas eram as mais fáceis de comunicar com clareza. Nenhuma compra grande, nenhum imóvel novo, nenhum carro, nenhuma mudança visível de estilo de vida, nenhum empréstimo a ninguém, independentemente da relação. Nada de misturar os bens herdados com qualquer conta que os advogados de Camila pudessem alegar ter sido acessada em conjunto. Tudo precisava permanecer exatamente como parecia por fora. Um homem morando em cima da garagem de um amigo, atravessando um divórcio difícil, sem recursos significativos à vista. A estrutura financeira da herança seria construída silenciosamente nos bastidores, por meio de instrumentos que não deixassem rastro visível até que a transferência estivesse completa e o divórcio finalizado. Eu entendia a lógica. Não gostava dela.
Havia uma frustração particular em estar sentado diante de uma mulher que explicava como proteger 32 milhões de reais, enquanto eu ainda calculava se tinha o suficiente na conta para pagar uma troca de óleo. Mas segui as regras porque Otávio tinha sido claro sobre o que estava em jogo se eu não seguisse. E porque uma parte de mim reconhecia que Renata não estava me dando aquelas restrições por excesso de cautela. Estava me dando porque já tinha visto outras pessoas na minha posição cometerem erros caros nos primeiros meses. Então ela me fez uma pergunta que não tinha nada a ver com alocação de ativos ou estratégia jurídica. E foi a pergunta que ficou comigo muito depois de tudo o mais daquela reunião ter se apagado. Olhou direto para mim e perguntou se eu queria usar o dinheiro para construir alguma coisa ou se queria usá-lo para provar alguma coisa para alguém. Não citou o nome de Camila. Não precisava. Disse que a resposta a essa pergunta determinaria tudo o que ela recomendaria dali em diante e que precisava que eu pensasse nisso com honestidade e não com pressa. Eu disse que ainda não tinha resposta. Ela disse que tudo bem, que preferia a honestidade à velocidade. Voltei para a oficina naquela tarde e subi sem parar para falar com Bruno, que estava no meio de uma troca de freios e só ergueu os olhos o tempo suficiente para acenar com a cabeça. Sentei no catre, fiquei olhando para o teto e revirando a pergunta de Renata na cabeça como se fosse uma pedra. Ficava esperando encontrar algo escrito do lado de baixo. Eu tinha passado as últimas semanas funcionando na lógica da sobrevivência imediata. Mandar currículos, controlar despesas, continuar em movimento. Agora, não havia mais nada imediato para sobreviver. Só sobrava a pergunta do que eu realmente queria, que acabou sendo uma pergunta muito mais difícil do que qualquer uma das práticas que eu vinha evitando com ela. A resposta não veio naquela tarde. Veio aos pedaços, nos dias seguintes, nos intervalos entre outras coisas. O que eu não sabia era que, enquanto eu me debruçava sobre a pergunta de Renata, algo já tinha mudado do outro lado do processo de divórcio. O advogado de Camila tinha enviado um pedido formal de divulgação de bens, uma etapa padrão do processo, cobrindo qualquer mudança financeira ocorrida após a nossa data oficial de separação. Eu tinha declarado a herança por meio de Otávio, como exigido. Estava listada com o meu nome, sob a designação do espólio, com o nome completo do fundo. Eu não tinha escondido nada. Não havia motivo legal para isso. O advogado de Camila viu o nome Espólio Andrade na documentação e sinalizou para a cliente. Camila começou a fazer perguntas. Eu soube disso depois, não por Camila diretamente, mas por Otávio, que tinha sido contatado pela equipe jurídica dela pedindo esclarecimentos sobre a natureza e a extensão do bem. Camila, ao que parece, começou supondo que fosse algo pequeno, talvez uma casa em outra cidade ou alguma poupança modesta que tinha passado despercebida. Mandou a advogada investigar mais a fundo. A advogada encontrou referências à Serra Verde Logística na documentação do fundo. Levou menos de 34 horas para ela entender a escala aproximada do que estava vendo. A primeira mensagem que ela me mandou não mencionava dinheiro. Não mencionava o espólio, o fundo, Otília, nem a divulgação que a advogada dela tinha acabado de receber. Simplesmente dizia que ela andara pensando nos dois, no casamento deles, se tinham tomado decisões rápido demais. Li 2 vezes. 3 semanas antes, na sala da casa que ela me dissera ser dela, ela tinha olhado para mim com a clareza de quem já tinha encerrado uma conversa que nem tinha começado em voz alta. Não houve incerteza nenhuma no rosto dela naquela noite. Não houve hesitação quando perguntei se aquilo era mesmo o que ela queria. Ela tinha dito que sim com a facilidade de quem confirma uma reserva. Ela apareceu na oficina num sábado de manhã. Bruno estava trabalhando. As portas do box estavam abertas e o som de um motor rodando um diagnóstico enchia o espaço. Ela contornou até a entrada lateral e chamou pela escada. E eu desci, porque achei que me recusar a vê-la não resolveria nada de verdade. Ficamos perto do fundo da oficina, longe de onde Bruno trabalhava, e ela falou com uma abertura que eu não via nela havia anos. Disse que tinha deixado a pressão externa distorcer a própria percepção. Disse que tinha agido por medo, não por razão. Disse que 12 anos mereciam mais do que a forma como as coisas tinham terminado, e que se eu quisesse, ela achava que ainda havia algo que valia a pena resgatar. Ouvi tudo aquilo.
Quando ela terminou, fiz uma pergunta só. Perguntei se ela estaria ali, naquela oficina, se Otília não tivesse me deixado nada. Ela não respondeu na hora. Olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar por completo. Algo entre emoção genuína e a percepção de que tinha entrado numa pergunta para a qual não estava preparada. Não respondeu. Disse que aquela não era uma forma justa de colocar a conversa. Falei que era o único enquadramento que importava para mim. Ela saiu sem resolver nada, e eu voltei para cima. A abordagem de Camila mudou nas semanas seguintes. Quando percebeu que sentimento não ia me mover, mudou de estratégia de um jeito que removeu qualquer ambiguidade residual que eu ainda tentava dar a ela. A advogada dela entrou em contato com Otávio com uma série de argumentos estruturados em torno da ideia de que, depois de 12 anos de casamento, Camila tinha uma base razoável para esperar participação em bens que tinham sido moldados, mesmo que indiretamente, pela estabilidade da relação conjugal. O argumento era que, ao sustentar a casa nos anos em que eu mantinha contato com Otília, Camila tinha contribuído para as condições que fizeram de mim o tipo de pessoa em quem Otília confiaria e se lembraria. Era uma tese jurídica criativa. Também era, como Otávio colocou com seu típico eufemismo, improvável de encontrar respaldo, dada a linguagem explícita do fundo de Otília. Levei a situação para Renata na nossa reunião seguinte. Ela revisou o resumo que Otávio tinha preparado e o colocou sobre a mesa sem reação visível. Então disse algo que eu não esperava. Disse que a posição jurídica era clara. Camila não tinha nenhuma reivindicação viável sobre a herança, dadas as circunstâncias documentadas. Mas também disse algo mais cuidadoso, que tinha notado que eu ainda não tinha respondido à pergunta que ela me fizera no primeiro encontro, e que achava que minha resposta estava ficando mais clara, ainda que eu não a tivesse formulado. Disse que o fato de eu não ter tentado revidar, não ter feito nenhuma compra por impulso, não ter tentado transformar o dinheiro em arma, dizia algo importante sobre o que eu realmente pretendia. Disse que podíamos trabalhar com isso. Então Otávio ligou numa quarta à tarde com uma informação que dissolveu o que restava da minha incerteza sobre o que aquela história tinha realmente sido. Durante o processo de descoberta no divórcio, as próprias comunicações de Camila tinham se tornado parte do registro documental. Ao que parece, a advogada dela não previra que uma determinada troca de e-mails viesse à tona daquele jeito. Otávio leu para mim os detalhes relevantes com cuidado, sem julgamento. Camila tinha procurado uma advogada de divórcio pela primeira vez, não depois da minha demissão, não durante os meses de renda reduzida, mas vários meses antes de meu cargo ser extinto, num período em que eu ainda estava empregado em tempo integral, ainda trazendo um salário que cobria a nossa parte do financiamento, ainda representando, no papel, tudo o que ela tinha me dito na oficina, e já tinha decidido que aquilo não era mais suficiente. Na correspondência com Marlene, ela tinha escrito que estava esperando o momento financeiro certo. Aquela frase, o momento financeiro certo, significava que ela vinha observando um conjunto de condições que tornariam a saída mais limpa para ela. Minha demissão não tinha causado a decisão, tinha satisfeito as condições. A queda de renda tinha lhe dado cobertura legal e social para uma conclusão que ela já tinha alcançado em particular, e ela tinha tido paciência suficiente para esperar que chegasse. Havia também uma insinuação, num dos e-mails mais recentes, menos explícita, mas clara o bastante para o olho treinado de Otávio, de que ela pretendia usar minha posição financeira enfraquecida como vantagem, de que um homem sem recursos e sem perspectivas imediatas seria mais fácil de manobrar para um acordo que favorecesse os termos dela, antes que eu tivesse tempo de me estabilizar e pensar com clareza. Fiquei sentado com o telefone na mão por um bom tempo depois que Otávio terminou. Pensei na noite em que ela me mandou embora, a mala arrumada, o tom medido, a xícara de chá de Marlene, a luz da varanda se apagando no timer. Eu tinha acreditado, num nível que só examinei de verdade naquele momento, que o casamento tinha fracassado porque eu tinha fracassado, que perder o emprego tinha sido a ruptura e que tudo o que veio depois era consequência daquela ruptura. Era uma história dolorosa, mas era uma história com uma lógica que eu conseguia aceitar, porque dava aos 12 anos uma coerência que eles mereciam. A troca de e-mails desmontou tudo isso.
Os 12 anos não tinham terminado porque eu perdi um emprego. Tinham terminado porque Camila já os tinha encerrado na própria cabeça, muito antes de qualquer fato externo lhe dar um motivo, e então esperara o mundo alcançar uma decisão que ela já tinha tomado. E a ideia de que ela pretendia usar meu momento mais baixo como vantagem de negociação, que tinha incluído minha vulnerabilidade na estratégia de saída, era o detalhe com o qual eu tinha mais dificuldade de conviver, porque significava que a pessoa que eu tentara proteger todos aqueles anos vinha me observando sofrer e calculando em vez de sentir. 32 milhões de reais não conserta isso. Quero ser direto sobre esse ponto, porque existe uma versão dessa história em que a herança se torna a resposta para tudo, em que o dinheiro chega e de repente toda a dor tem uma solução embutida. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eu soube que estava prestes a ficar significativamente rico no mesmo momento em que soube que a relação mais importante da minha vida adulta tinha operado em termos que eu nem sabia que estava aceitando. Um fato não anulava o outro. Existiam ao mesmo tempo, na mesma sala. E o dinheiro tornou o segundo fato mais alto, não mais baixo, porque confirmava exatamente o que Camila valorizava e exatamente o que estava disposta a fazer para proteger esse valor. Liguei para Otávio de volta naquela noite e fiz uma pergunta que já sabia que ele não conseguiria responder. Perguntei para que serviam 32 milhões de reais se a função principal deles era me mostrar que 12 anos não tinham significado nada. Otávio ficou quieto por um momento. Então disse, com a honestidade cuidadosa que eu já esperava dele, que não tinha resposta para aquilo e que provavelmente não era uma pergunta com resposta jurídica. Disse para eu tentar dormir. Disse que tínhamos trabalho a fazer pela manhã, que o trabalho era real e administrável, e que eu deveria tentar me manter perto das coisas que fossem reais e administráveis por enquanto. Fui até a janela e olhei para o beco atrás da oficina. Um poste estava aceso lá no fim. O prédio estava quieto de um jeito diferente do silêncio da casa do Alto das Palmeiras numa noite parada. Menor, mais limpo, menos carregado do peso do que devia estar ali, e não estava. Eu ainda não tinha respondido à pergunta de Renata por completo. Mas estava começando a entender que a resposta não ia vir de pensar em Camila. Ia ter que vir de outro lugar inteiramente. A ligação de Renata veio numa sexta de manhã, 4 dias depois de Otávio ter me lido o conteúdo da troca de e-mails de Camila. Passei aqueles 4 dias numa espécie de dormência funcional, acordando, fazendo café na chapinha de 2 bocas que Bruno tinha montado no canto do quarto, ajudando lá embaixo quando havia serviço, seguindo os movimentos de uma rotina que me impedia de ficar parado tempo suficiente para deixar tudo o que eu tinha descoberto se assentar em todo o seu peso. Eu não estava evitando o luto exatamente. Só não estava pronto para encará-lo de frente, então andava pelas bordas dele, do jeito que a gente circula um cômodo que sabe estar escuro sem acender a luz. Renata não começou com formalidades. Disse que tinha falado com Otávio, que sabia o que o processo de descoberta tinha revelado, e que queria dizer uma coisa antes que as reuniões formais recomeçassem. Então disse o que eu precisava ouvir, do jeito direto que ela tinha de dizer as coisas que importavam. Disse que eu já tinha respondido à pergunta dela. Disse que quando liguei para Otávio naquela quarta à noite e perguntei para que serviam 32 milhões de reais, se eles só mostravam que 12 anos não tinham significado nada, eu tinha dito exatamente o que não estava tentando fazer com o dinheiro. Aquela era a resposta que ela esperava, e agora podíamos construir um plano de verdade em torno dela. Disse que era hora de agir de acordo com o que eu realmente acreditava, em vez do que eu vinha esperando permissão para acreditar. Não falei muito em resposta, mas algo na forma como ela colocou aquilo, não como consolo, não como conforto, mas como uma observação prática sobre o que vinha a seguir, alcançou um lugar que os 4 dias anteriores de dormência cuidadosa não tinham tocado. Eu não ia usar a herança para reconstruir algo que já estava acabado antes mesmo de eu sair daquela casa. Não ia gastar o que quer que viesse a seguir tentando provar para pessoas que já tinham decidido que eu não valia nada, que estavam erradas sobre o número. O dinheiro era real, e o trabalho pela frente era real, e a única pergunta que valia a pena responder agora era o que eu realmente pretendia construir. A sessão formal de mediação foi marcada para a semana seguinte, no escritório de uma parte neutra no centro da cidade.
Otávio tinha preparado a documentação. Renata tinha garantido que os registros da herança estivessem devidamente classificados como bem particular. A advogada de Camila tinha apresentado os argumentos que pretendiam usar, e Otávio os tinha analisado com cuidado e concluído que nenhum deles resistiria ao escrutínio, dada a linguagem explícita do fundo de Otília. A reunião era procedimentalmente necessária, mas, em termos legais, já estava praticamente decidida. O que não estava decidido era o que eu precisava dizer, e se dizer aquilo importaria, e porque eu sentia que, apesar de tudo, importava. Cheguei antes de Camila. A sala de reunião era neutra do jeito que esses espaços sempre são: uma mesa comprida, cadeiras estofadas, uma janela que dava para um estacionamento. Otávio já estava sentado do meu lado da mesa. Camila entrou com a advogada dela uns 10 minutos depois, e Marlene não estava com ela, o que eu não esperava. Camila parecia composta do jeito que sempre parecia composta: roupas impecáveis, postura correta. Mas havia algo por baixo da compostura que não estava lá nos anos anteriores em que eu a conhecia. Uma espécie de tensão, o ar de alguém que vinha administrando uma situação que não previra e ainda não tinha decidido se ia reconhecer. A advogada de Camila abriu com a linguagem esperada sobre buscar uma resolução equitativa e reconhecer a duração e a natureza do casamento. Fez uma breve referência aos bens do espólio e à posição de Camila, o que Otávio respondeu com igual brevidade e bem mais precisão. Deixei a troca jurídica correr seu curso. Quando chegou a uma pausa natural, Camila olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que tinha entrado e disse que queria falar com franqueza, se fosse aceitável. A advogada dela fez um pequeno aceno. Otávio olhou para mim. Eu disse que estava bem. Ela disse que tinha cometido um erro. Disse que tinha deixado a pressão externa acelerar uma decisão sobre a qual estava insegura havia mais tempo do que admitir a qualquer pessoa, inclusive a si mesma. Disse que tinha dito a si mesma que os problemas do casamento eram práticos, que eram sobre dinheiro, cargo e futuro, e que esse enquadramento tinha tornado mais fácil agir do jeito que agiu na noite em que colocou a mala junto à porta. Disse que agora entendia que aquele enquadramento tinha sido conveniente, não honesto, e que sentia muito pelo jeito como as coisas tinham terminado. Ouvi ela dizer tudo aquilo. Quando terminou, peguei na pasta que Otávio tinha trazido e coloquei 2 documentos sobre a mesa entre nós. O primeiro era um resumo impresso das partes relevantes da correspondência dela por e-mail, as mensagens para Marlene, as referências a tempo, a frase sobre esperar o momento financeiro certo. O segundo era a carta que Otília tinha escrito para acompanhar os documentos do espólio. Não disse a Camila qual era qual. Deixei que ela lesse os 2. A sala ficou em silêncio enquanto ela lia. A advogada dela se inclinou levemente para olhar os documentos, e eu observei a expressão de Camila passar por várias coisas em 1 minuto. Reconhecimento, algo que podia ser vergonha, e depois uma espécie de imobilidade diferente da compostura habitual dela. Quando ela pousou os papéis, falei pela primeira vez desde que a mediação tinha começado. Disse a ela que uma mulher tinha me conhecido quando eu não tinha nada, tinha me visto aparecer sem agenda nem expectativa, e tinha se lembrado disso por décadas. Disse que outra mulher tinha vivido comigo por 12 anos e tinha procurado um advogado antes mesmo de minha mesa ser esvaziada. Disse aquilo sem amargura, porque, àquela altura, a amargura já tinha se esgotado quase por completo, substituída por algo mais plano e mais definitivo. Eu não estava encenando dignidade. Só estava contando a verdade sobre o que os 2 documentos entre nós representavam. Camila disse de novo que tinha cometido um erro, mais baixinho dessa vez. Concordei com ela. Disse que o erro não tinha sido colocar para fora um homem que acabou valendo 32 milhões de reais. O erro tinha sido acreditar que um homem sem dinheiro não valia nada, que a conta do valor dele começava e terminava no que ele produzia em qualquer trimestre dado, que 12 anos de presença podiam ser renegociados no instante em que os números externos mudassem. Disse que a herança não tinha criado aquele problema. Só tinha tornado impossível continuar sem enxergá-lo. A advogada de Camila sugeriu um intervalo curto, e quando voltaram, o tom da reunião tinha mudado.
Os argumentos sobre contribuição conjugal e acesso ao espólio foram retirados discretamente. O que restava era o trabalho mecânico de dividir o que a lei reconhecia como divisível: a casa, as contas administradas em conjunto, os bens que se enquadravam nos termos acordados de separação. Otávio já estava preparado para isso. O processo correu com a eficiência de algo bem antecipado. Assinei o acordo de divórcio naquela tarde. Não tentei ficar com mais do que era razoável. Camila ficou com a casa no Alto das Palmeiras, o que estava estruturado a favor dela e que eu já não tinha interesse algum em contestar. Ficou com as contas e os bens que se enquadravam no patrimônio conjugal, conforme os termos e a lei aplicável. Fiquei com a herança, integralmente classificada como bem particular, intocada pelo processo. A coisa toda se resolveu num tempo menor do que eu esperava. 12 anos de vida compartilhada reduzidos a um conjunto de assinaturas em documentos que Otávio protocolaria na manhã seguinte. Voltei para a oficina sem parar em lugar nenhum. Fiquei sentado no carro, no beco atrás da oficina, por um tempo, não porque estivesse destroçado pelo que tinha acabado de acontecer, mas porque precisava de um momento entre o lugar onde eu tinha estado e para onde estava indo agora. O luto ainda estava lá. Não desapareceu porque a papelada tinha sido resolvida, mas tomou outra qualidade. Já não era o luto de algo ainda em aberto. Era o luto de algo encerrado, o que é um peso próprio, mas mais suportável. Bruno estava trocando uma bomba de combustível quando entrei na oficina. Ele levantou os olhos e leu algo no meu rosto que fez ele largar a chave. Perguntou se estava resolvido. Falei que sim. Ele disse que sentia muito e que falava sério. E então pegou a chave de novo, porque era isso que Bruno fazia. Reconhecia as coisas plenamente e depois deixava que fossem o que eram, sem prolongar desnecessariamente. Uma semana depois, pedi para ele se sentar comigo no escritório pequeno no fundo da oficina, aquele com a mesa de metal e o mural de cortiça coberto de notas fiscais de peças e o calendário velho que ele nunca tinha tirado da parede desde o ano anterior. Disse que tinha algo para conversar e que precisava que ele me ouvisse antes de dizer qualquer coisa. Ele cruzou os braços e esperou. Contei sobre a herança, o valor total, Otília, a Serra Verde Logística, tudo. Observei o rosto dele enquanto eu falava. Ele não reagiu com a empolgação ou a incredulidade que eu poderia ter esperado. Ficou com a informação por um momento, do jeito que Bruno sempre ficava com informação, deixando ela se assentar antes de responder. Então me fez uma pergunta só. Quis saber se o que eu estava prestes a propor seria justo comigo. Não se era generoso, não se ele merecia, não como os números pareciam, se era justo comigo. Contei que tinha preparado um contrato de sociedade com a ajuda da Renata, que estava estruturado como um investimento empresarial genuíno, com termos de participação que refletiam o valor real e o potencial de crescimento do Salgado Auto Center, e que tinha pedido a Otávio para revisar de forma independente, para garantir que estivesse tudo certo. Bruno perguntou se podia ler antes de assinar qualquer coisa, o que era a pergunta certa. Entreguei a pasta. Ele leu devagar, página por página, do jeito que lia qualquer coisa mecânica, sistematicamente, sem pressa. Quando levantou os olhos, disse que parecia justo. Não só para ele. Disse que parecia justo para os dois lados. Apertamos as mãos sobre a mesa de metal, com as notas fiscais de peças penduradas no mural acima, e aquele aperto de mão significou mais para mim do que tudo o que tinha acontecido na sala de reunião no centro, porque foi construído sobre uma base que nunca exigiu de nenhum de nós calcular quanto o outro valia. O trabalho que se seguiu não foi dramático. Renata e eu passamos vários meses avaliando os ativos da Serra Verde Logística, entendendo a estrutura existente, identificando onde a gestão cuidadosa de Otília tinha criado valor genuíno, decidindo como avançar de um jeito que honrasse o que ela tinha construído, sem tentar expandir mais rápido do que o negócio de base conseguia sustentar. A pergunta de Renata, se eu estava construindo ou provando, se mostrou uma bússola útil o tempo todo. Quando me sentia puxado para uma escolha que era mais sobre aparência do que sobre substância, eu voltava para ela. Toda vez a resposta ficava um pouco mais clara. Encontrei uma casa nos subúrbios ao norte da cidade, 4 quartos,
um quintal que precisava de atenção e um deck nos fundos que precisava ser trocado. Não era uma declaração. Era uma casa. Mudei num fim de semana com caixas alugadas na caminhonete de Bruno e ele me ajudou a carregar móveis pelas escadas e reclamou do peso da estante do jeito que velhos amigos reclamam das coisas. Alto, com afeto, sem nenhuma queixa de verdade. Sentamos no Jake no fim da tarde e conversamos sobre a expansão do Salgado Auto Center e o momento certo para abrir uma segunda unidade. Era uma conversa comum. Parecia o tipo certo de comum. Vi Camila mais uma vez, vários meses depois de o divórcio ser finalizado. Foi por acaso, numa rua perto da feira, num sábado de manhã. Ela parecia bem. Tinha se mudado do Alto das Palmeiras, o que eu não sabia, e mencionou o nome de um bairro que eu reconheci como menor e mais tranquilo do que aquele em que tínhamos vivido juntos. Trocamos as gentilezas breves de duas pessoas que compartilham uma história significativa e chegaram a um acerto viável com ela. E então ela disse a coisa que, ao que parece, queria dizer desde a mediação. Disse que, se soubesse da herança, nada daquilo teria acontecido. Disse sem autopiedade e sem culpa, apenas como uma observação que ela vinha remoendo e queria colocar em palavras. Olhei para ela por um momento naquela calçada, com o barulho da feira atrás de nós e a luz de outubro, plana e clara, sobre a rua. Então disse que era exatamente por isso que tinha precisado acontecer. Ela entendeu o que eu quis dizer. Vi isso na forma como a expressão dela mudou. Não exatamente dor, mas reconhecimento. Porque, se ela precisava saber que eu tinha 32 milhões de reais para decidir que eu valia a pena manter, então o casamento que ela teria preservado não era o casamento em que eu precisava estar. A herança não tinha encerrado nada que fosse saudável. Tinha exposto algo que já estava acabado, e fez isso rápido o bastante para que eu não gastasse mais 12 anos me dizendo o contrário. Ela balançou a cabeça uma vez e disse para eu me cuidar. Eu disse o mesmo. Seguimos em direções separadas pela calçada, e eu não olhei para trás, não por frieza, mas pela sensação limpa e resolvida de que não havia nada atrás de mim que exigisse um segundo olhar. O que Otília me deixou não foi só dinheiro. Ela me deixou a prova de um jeito de andar pelo mundo que ela tinha me visto praticar sem eu perceber, aparecer sem expectativa, fazer o trabalho sem manter um caderno de contas, tratar as pessoas como se o valor delas não fosse uma função do que podiam produzir em troca. Ela tinha me visto fazer isso por ela durante os anos difíceis e tinha acreditado que era genuíno porque eu não tinha facilitado enxergar outro motivo. Ela tinha razão. O dinheiro era real, e o dinheiro importava, e eu não fingia o contrário. Mas o dinheiro era só a camada de fora do que tinha acontecido. A coisa mais funda era o que aquilo tinha revelado sobre Camila, sobre Bruno, sobre os 12 anos que passei dentro de uma história que eu não entendia por completo enquanto a vivia. Eu valia alguma coisa antes da herança. Valia alguma coisa nos anos em que Camila parou de acreditar nisso. Tinha valido alguma coisa na noite em que saí daquela casa com menos de R$ 1.200 e dirigi até a oficina de um amigo porque não havia mais lugar nenhum para ir. E ele foi o tipo de pessoa que abriu a porta. Isso não foi algo que 32 milhões de reais criaram. Foi algo que 32 milhões de reais finalmente tornaram impossível de contestar. E só para as pessoas que precisavam do número para enxergar isso, para começo de conversa. Preste atenção nas pessoas que te tratam bem quando tem todos os motivos para acreditar que você não tem mais nada a oferecer. Essa costuma ser a imagem mais clara que você vai ter de quem alguém realmente é. E se você já teve alguém do seu lado no seu pior momento, alguém que apareceu sem cálculo nenhum por trás, segure isso com força. É mais raro do que dinheiro e importa mais. Se essa história ficou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva no meu canal para não perder a próxima. Novas histórias vão ao ar toda semana, e cada uma delas parte da mesma ideia. Quem você é, quando ninguém está olhando, é a coisa mais importante sobre você.